dia a todos. É um prazer muito grande, nessa sexta-feira, 11 de junho, iniciar mais uma live da OAB Pinheiros. Hoje nós vamos discutir aqui na manhã de sexta-feira um tema super importante, muito atual, que é a desjudicialização e os novos meios de solução de conflito. Então, teremos 3 painéis no dia de hoje, um evento que foi organizado em conjunto pela Comissão de Processo Civil, presidida pelo Dr. Elias Marques Medeiros, e também pela Comissão de Mediação, presidida pelo Dr. Luiz Carlos Azeredo, representada aqui na pessoa da doutora Sônia Frugoli, as 2 comissões que são muito ativas dentro da OAB Pinheiros. A OAB Pinheiros conta com mais de 40 comissões, desde o início desse momento difícil que estamos passando de pandemia. Nós já organizamos mais de 50 palestras online. Todas essas palestras depois ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Então, quem estiver aqui acompanhando, já temos agora 14 pessoas conectadas, depois poderão rever toda a nossa palestra no YouTube. E para os que forem entrando mais tarde, também fica o recado que as palestras estão todas disponíveis no nosso canal. É muito importante para nós, como órgão de classe, né, como a instituição que representa os advogados, poder trazer esse nível de debate para os nossos associados, para os advogados, para o público em geral. Eu vejo aqui que na plateia tem pessoas que não são advogadas, mas que trabalham diretamente com a mediação. E esse é um dos propósitos que nós temos, é conseguir buscar alternativas para soluções de conflito. Né? Nós temos um país que é muito litigante, né? A quantidade de litígios que nós vemos no nosso país é imensa. Algumas características próprias que nós temos, como litígio nas relações de trabalho, nas relações de consumo. Nós somos líderes absolutos nos rankings mundiais nessas 2 áreas, e também acredito que os litígios com o Estado, né, União, Estado e município, de forma geral, também deve ser o país que certamente lidera essas estatísticas. Mas trabalhista e consumidor, eu tenho ciência desses dados, e nós somos disparados os países que mais têm litígios nessas áreas. Então, sem dúvida nenhuma, que isso é um peso muito grande para a sociedade e para a população em geral. Né? Não se é possível viver com um nível de litigiosidade tão grande. A gente não vai conseguir ter uma entrega jurídica apropriada, não vai conseguir ter um processo que caminhe em tempo e modo adequado, as pessoas não vão se sentir satisfeitas com a prestação jurisdicional. Então, para que a gente consiga ter um sistema mais eficiente, mais ágil, que consiga entregar a prestação jurisdicional, seja dentro da jurisdição do Estado ou fora da jurisdição do Estado de forma adequada, certamente a gente vai ter que socorrer dos meios alternativos de resolução de conflito e que hoje estão cada vez mais atuantes. Aqui na OAB Pinheiros, nós temos a Comissão de Mediação, como nós já falamos, que faz um trabalho muito bom, voltado para a solução de conflitos nos processos de competência de Pinheiros. Nós temos o Escritório Experimental, que, de certa forma, nós buscamos dar prestação jurídica para os mais necessitados, mas que nós estamos já percebendo que vai ser fundamental o trabalho em conjunto do Escritório Experimental com a Comissão de Mediação, para que, principalmente na área do direito de família, a gente consiga resolver conflitos de forma mais ágil, mais eficiente, usando a mediação e não precisando tanto da prestação jurisdicional do Estado como nós estamos acostumados. Um outro projeto muito bacana que nós estamos planejando, que já tem conversas avançadas, mas que é um pouco difícil de implementação, é usar a mediação para os conflitos surgidos em delegacia. Na nossa competência de Pinheiros, curiosamente, nós só temos uma delegacia. É só o 14º DP, que fica ali na deputada Lacerda Franco, e nós temos sempre que obedecer à competência territorial. Então, a gente não pode fazer projetos fora da região de Pinheiros.
E, além de ser o 14º DP, é uma delegacia seccional também. Então, é uma delegacia de muita importância. Se eu não me engano, é a segunda seccional de São Paulo, né? Nós temos 4 seccionais, uma para cada região na cidade. E eles comentaram que um volume muito grande de trabalho que onera a delegacia é por disputas de vizinhança, conflitos entre vizinhos. O primeiro lugar que o vizinho socorre é a delegacia. Então, abre um boletim de ocorrência contra o vizinho que está fazendo obra fora do horário, contra o vizinho que faz barulho, contra o vizinho que tem algum problema de calçada, situações dessa natureza. E são situações que poderiam, eventualmente, ser resolvidas por meio de uma conciliação, de uma mediação, de situações alternativas de resolução de conflito e não necessariamente onerar aí a delegacia, que deveria estar com a sua função principal voltada para questões de ordem criminal e temas mais de maior complexidade, que não tanto disputas de caráter, muitas vezes até administrativos ou com pequeno grau de questão pecuniária. E, além dessas questões próprias da desjudicialização e dos meios alternativos, mais para o final da manhã, entraremos em assuntos também voltados para arbitragem, para temas mais complexos, temas de direito empresarial, o que certamente vai trazer aqui uma sofisticação muito grande para a nossa manhã. E também agradecer ao Dr. Luiz Carlos, ao Dr. Elias, pela organização, pelo nível dos palestrantes que nós teremos hoje. Então, nós já vamos iniciar amanhã com 3 grandes palestrantes, né? O Dr. Elias Marques, o Dr. André Toledo e a doutora Viviane Limonge, que todos aqui já presentes, e passaremos com outros palestrantes de muito alto nível, como o Dr. Ricardo Pigliano, que é professor, advogado, e muito comum aqui na nossa subseção, nas palestras, é um grande apoiador nosso. O professor Carmona, que é uma referência na arbitragem, autor da lei, né? Então, a gente vai ter a possibilidade hoje de ouvir uma pessoa que é absolutamente respeitada quando se fala em arbitragem, e diversas outras pessoas de muita qualidade, como o nosso colega Sérgio Vieira, que já está aqui presente, que também é presidente da nossa comissão de sociedades aqui da UB Pinheiros, a professora Ana Marcato, que há muito tempo auxilia o presidente Elias na comissão de processo civil, enfim, muitas pessoas aqui para trazer um conhecimento vasto no que diz respeito aos meios alternativos de solução de conflitos. Então, eu queria deixar para todos vocês as portas abertas da OAB Pinheiros. A nossa ideia é, cada vez mais, trazer eventos com essa característica, eventos multidisciplinares, eventos que permeiem mais de uma área de direito, com mais de uma comissão, trazendo pessoas com experiências das mais variadas. Então, no primeiro painel, nós teremos um advogado, professor, muito qualificado, né, se não me falha a memória, com 2 pós-doutorados, né, com pós-doutorado no exterior, em Portugal, o doutor André Toledo, esse é o professor Elias Marques, né, meu Deus. O doutor André Toledo, que é um tabelião, uma figura importante no meio dos cartórios, então vai trazer essa experiência para nós da função do cartório, das atividades cartoriais no desenvolvimento da solução de conflitos, a professora Viviane Limonge, que traz sua experiência de advogada, de jurista, com livros publicados, terminando o doutorado dela na USP, já tem um mestrado que foi muito, muito aclamado, que virou obra publicada. Então, quer dizer, são 3 perfis complementares e os demais painéis também seguirão na mesma linha. Bom, gostaria de abrir o primeiro painel, então passar a palavra para a nossa moderadora, a doutora Viviane Limonge. Viviane, obrigado pela sua presença, obrigado aqui por prestigiar mais uma vez um evento da OAB Pinheiros, você que é presidente da Comissão de Direito Civil, estão participando aqui junto com o presidente da Comissão de Processo Civil e com o
doutor André Toledo. Bom dia, espero que esteja tudo bem por aí. Estamos nos vendo só virtualmente. E obrigado mais uma vez, é uma honra poder passar a palavra com você e assim iniciar o primeiro painel da nossa programação da manhã de sexta-feira. Bom dia, doutora. Bom dia, doutor Paulo, nosso querido presidente da OAB Pinheiros, além de grande amigo, está desenvolvendo um trabalho profícuo junto com toda a diretoria da OAB Pinheiros, e é um grande prazer para mim, na qualidade de atual presidente da Comissão de Direito Civil, presidir esse primeiro painel. Esse primeiro painel que será sobre as ondas de desjudicialização no sistema jurídico brasileiro. Inicialmente, eu gostaria de saudar todos os presentes, mandando um abraço fraterno a todos, agradecer pela presença, e desde já eu gostaria de salientar que as perguntas estarão para o final dos 3 painéis, e iniciando aqui o primeiro painel, declaro aberta esse primeiro painel, sobre ondas de desjudicialização. Segundo pesquisa promovida pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018, nós temos cerca de 80 milhões de processos em trâmite, dos quais 94% se referem ao trâmite em primeiro grau, de modo que, a despeito de ser ou não uma crise no Poder Judiciário, nós temos aqui uma crise na resolução de conflitos, uma crise que atinge diretamente o jurisdicionado, que não enxerga no Poder Judiciário hoje um instrumento célere, o Estado juiz, que providencie decisões de qualidade e decisões rápidas. Como diria Rui Barbosa, uma decisão boa, mas antiga, não é justiça. Então, para tratar desse tema das ondas de desjudicialização, nós trazemos aqui, em primeiro lugar, o doutor, professor Elias Marques de Medeiros Neto, uma pessoa a quem eu nutro profunda admiração, sempre está indicado como os melhores advogados do Brasil, uma pessoa dedicada imensamente à vida acadêmica, mas consegue, com arte, tratar também da vida profissional. Então, o professor Elias, como já adiantou o nosso presidente Paulo, ele é pós-doutorado em Direito Processual Civil pelas Universidades de Lisboa e Coimbra, IGC, doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, professor doutor de Direito Processual Civil nos programas de doutorado e mestrado da Unimar e na graduação da FACAMP, São Paulo, além de pós-graduações da USP, ASP, PUC de São Paulo, Mackenzie, CU, LOL, INSPER, EPD, UCDB. Sócio de resolução de conflitos e disputas no Tosini Freire, advogado, coordenador do Núcleo de Direito de Processual Civil da ESAS, da OAB São Paulo, presidente da Comissão de Direito Processual Civil da OAB Pinheiros, vice-presidente da Comissão de Direito Processual Civil da OAB-SP, autor de livros e artigos no ramo do Direito Processual Civil, diretor e membro fundador do CEAPRO e membro do IDP. Nós contaremos também com a presença do ilustre tabelião, doutor professor André Medeiros Toledo, do 19º Tabelião de Notas de São Paulo, graduado em Direito pela UFPB, mestre em Direito pela Unimar, doutorando em Direito pela FADISP, coordenador da Comissão de Direito Notarial e Registral do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, e o nosso encerramento do painel será com o nosso presidente, querido amigo, Paulo Sérgio Shoa Ferraz de Camargo, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo, especialista em processo civil pela PUC de São Paulo, autor de uma renomada obra sobre direitos moral coletivo, sócio de Ferraz Camargo, presidente da OAB Pinheiros. Então, diante de todas essas questões relacionadas às ondas de desjudicialização, eu peço licença e passo a palavra ao doutor professor Elias Marques de Medeiros Neto. Obrigado, doutora Viviane, uma honra revê-la, também é uma pessoa com quem eu nutro uma profunda admiração, é uma grande civilista, uma grande advogada, pessoa com uma super dedicação à OAB São Paulo, subseção de Pinheiros,
Então, muito obrigado pelas suas gentis palavras. Cumprimento também o nosso presidente, né, o Dr. Paulo Sérgio, um amigo já de longa data, é uma honra estar justamente nessa comissão, tendo o voto de confiança dele. É uma comissão com quem para a qual eu tenho um profundo carinho. Cumprimento a doutora Sônia, que já é a terceira vez que estamos juntos, né, e é uma grande satisfação. Ela é uma entusiasta desses encontros, desses eventos. Eu vejo que ela se empolga muito, faz tudo com muito carinho, né, e é muito bom quando a gente encontra esse tipo de profissional, um profissional que se dedica, monta grupo no WhatsApp, cobra, né, quer, na verdade, ter certeza que a agenda vai dar certo. Então, Sônia, é uma honra estar em evento com vocês. Né, cumprimento a doutora Fernanda Levi, uma honra revê-la. Estou vendo aqui, justamente aqui em todo o quadro, uma profissional que admiro muito, e o meu orientando, André Toledo, que já não é mais orientando, ele ficou independente, né, ele defendeu o mestrado dele, agora ele já está voando mais alto, está indo para o doutorado, daqui a pouquinho ele está me dando aula, né? E essa é a maior conquista que um professor pode ter quando você vê alguém galgando degraus acadêmicos, né? E aí reencontrando, na verdade, a pessoa e, enfim, vendo como ela, na verdade, ficou mais forte que você, né? Uma conquista que qualquer professor pode ter. Cumprimento o Rafael Lira também, uma satisfação muito grande, parabéns pelas organizações aqui da UAB Pinheiros, e a Isabel Sartori, da diretoria, uma honra revê-la também, uma satisfação muito grande, e a todos os demais e todas as demais aqui presentes. Eu vou fazer uma confissão. A minha confissão é a seguinte: eu iniciaria aqui, na verdade, toda uma explanação voltada à importância dos debates que vão ser travados justamente na sequência. Então, na verdade, eu explicaria a importância de termos um sistema um sistema multiportas cada vez mais consolidado. Né? Eu explicaria brevemente como o sistema brasileiro ele se abriu um pouco mais para a mediação e ainda vem engatinhando um pouco na consolidação desse importante instituto. Eu explicaria um pouco mais como ainda nós confundimos, né, principalmente nos setores de prática do Poder Judiciário, a figura da conciliação com a figura da mediação, mas como isso, enfim, vem cada vez mais ficando forte, a ponto talvez de chegarmos, isso talvez seja um sonho possível, nos bons patamares americanos, onde a mediação ela é extremamente bem estudada desde a década de 70, falaria um pouquinho dos pontos positivos e pontos negativos da arbitragem e quais são os desafios para que esse importante método ele se consolide, da lei municipal recente de 2018 que institui o Dispute Board, e na verdade como isso também é um importante método que deve ser muito bem explorado, mas, e lógico, das iniciativas do Código de Processo Civil e do nosso sistema processual que empoderam os cartórios, né? E como, na verdade, temos esta figura, a importante figura dos cartórios, como sendo um bom palco para a resolução de conflitos ou mesmo para a prevenção deles, né? Ou mesmo para capitanear, talvez, com mais profundidade, aquilo que nós chamamos de jurisdição voluntária, né? Eu não preciso necessariamente ir ao Poder Judiciário agora para fazer um inventário amistoso, para fazer um divórcio que já seja amigável, para fazer a homologação de penhor legal onde não tem uma impugnação efetiva, ou mesmo para o uso capião quando não tem impugnações. Nós já estamos caminhando para aquilo que nós chamamos de desjudicialização parcial dentro do nosso sistema, porque, é claro, aqueles conflitos que exigem uma cognição um pouco mais exauriente, né, que necessitam, na verdade, de uma prolação de mérito, aí eu vou deixar a arbitragem aqui em paralelo, mal ou bem, ainda são destinados para o Poder Judiciário. O nosso sistema ele não avançou para uma desjudicialização total. Mas, ao ouvir a abertura, né, que a professora Viviane fez sobre o grande problema que temos de processos não resolvidos dentro do nosso sistema, eu mudei a agenda. Né? Então, na verdade, nós vamos falar aqui sobre o desafio de desjudicializarmos a execução. Isso é um tema que é atual,
tem um projeto de lei no Senado que justamente transfere a titularidade, né, o capitaneamento do processo de execução para o tabelião de protestos. E eu vou me aventurar aqui em 15 minutos a tentar apresentar esse importante tema para vocês, que é um tema que também está sendo discutido dentro da OAB e não foge da nossa agenda, porque nós vamos falar de desjudicialização, vamos falar de ondas, e essa talvez seja a mais desafiadora dela, retirar o processo de execução do Poder Judiciário. Então, já pedindo desculpas aqui à doutora Sônia, né, porque nós combinamos, na verdade, qual seria a agenda, mas eu não estou desviando tanto assim do combinado, né, nós vamos falar, então, um pouco sobre o desafio de retirar, na verdade, o processo de execução do Poder Judiciário. Então, claro, esse é um debate, todos nós que estamos debatendo esse tema hoje em dia. O Elias caiu, deixa eu só... Voltei? Voltou. Voltei? Voltou sim. Ah, então tá bom. Estão vendo? Sim. Ótimo. A maior parte dos números que a Viviane demonstrou são processos de execução. Então, é claro, existe uma contribuição muito forte e, na realidade, termos, né, métodos preventivos, métodos que evitam justamente o assolamento do Poder Judiciário. Então, falar bem sobre a importância da mediação, sem dúvida, ou da conciliação, sem dúvida nenhuma, é contribuir para desafogar o Poder Judiciário, porque são métodos de conciliação, são métodos que, mal ou bem, evitam a transformação de um processo eterno, de um conflito em um processo eterno dentro do Poder Judiciário. Falar em arbitragem é retirar do juiz de primeira instância, né, a necessidade dele prolatar uma sentença de mérito. Isso também é bom, isso é extremamente positivo. Muitas demandas possuem a característica, na realidade, típicas de um procedimento arbitral e merecem, na verdade, ser resolvidas através dessa técnica de arbitragem. Falar em desafogar o Poder Judiciário através de cartórios, principalmente para questões de, né, que são de jurisdição voluntária, também é extremamente positivo. Eu estou tirando, mal ou bem, tarefas do Poder Judiciário. Mas aquilo que não dá certo na mediação, aquilo que não dá certo na arbitragem, e aquilo que um cartório talvez não possa resolver hoje dentro do nosso sistema, porque temos impugnações, vira, mal ou bem, ou virará em algum momento, o desafio de realizar o direito envolvido. E aí eu me valho aqui da doutrina do ministro Sidney Bennett. Quer dizer, no fundo, o grande desafio do nosso sistema está em como executar melhor. Eu preciso ter uma execução efetiva. No limite, o que a parte quer, o que o jurisdicionado quer é a realização do seu direito. E como que nós podemos fazer, e nós ainda somos claudicantes com isso, para ter uma execução melhor. O legislador ainda patina com isso, os processualistas ainda patinam com isso, nós ainda não temos um sistema rigorosamente perfeito. E esse, na verdade, é o grande desafio que vamos tratar aqui, né? Justamente enxergando o que aconteceu em sistemas que, mal ou bem, enfrentaram esta mesma realidade, né? Então, vamos lá, se o Zoom aqui, ele me deixar. Espera aí, só um minuto. Nós tivemos uma primeira grande reforma no nosso sistema que aconteceu em 2005 e 2006. Para quem advoga em processo civil, conhece, na verdade, o drama da execução, sabe que as reformas de 2005 e 2006 resolveram transformar todo o nosso sistema, né, principalmente o sistema de execução, em algo mais
pró-credor, fazendo com que o devedor refletisse um pouco mais, né, como, na realidade, se faz sentido litigar ou se, na verdade, ele realmente deveria pagar, né? Havia muitas técnicas ali que mal ou bem o incentivavam a fazer o pagamento, né? E todas essas técnicas, a de 2005 e 2006, que visaram dar mais força, mais efetividade para a execução, estão repetidas dentro do Código de Processo Civil de 2015. Não houve grandes transformações. A última grande reforma do nosso sistema de execução aconteceu em 2005 e em 2006. O Código de Processo Civil de 2015 encampa a importância desse processo cada vez mais efetivo, um processo que entregue ao autor praticamente o que ele tem direito, sem a necessidade de ir ao poder judiciário, quer dizer, algo que transporte, né, o titular da obrigação para um sistema processual que ou entregue aquilo que lhe é devido, né, prazo razoável, inclusive, de duração do processo, inclusive na atividade satisfativa. Olha a importância do artigo 4º. O artigo 8º falando de princípio da eficiência, né, um sistema que realmente vise o melhor custo e benefício na tomada de decisões. E a execução, no tratamento do CPC 15, ela tem o tratamento das reformas de 2005 e 2006, ou seja, né, um sistema que, na verdade, ele caminha para muita efetividade, uma busca de efetividade, o credor podendo indicar bens à penhora, o devedor não tendo efeito suspensivo automático nas suas técnicas de defesa, algo que, na verdade, vise, né, a chegada no patrimônio do devedor com bastante velocidade. Mas temos o drama que a Viviane muito bem mencionou. Quer dizer, apesar de todas essas reformas, o fato é que nós ainda temos mais de 80 milhões de processos em trâmite, sendo que, pessoal, metade disso é execução. E são execuções que não são resolvidas de um ano para o outro. A taxa de congestionamento é de 85,1% por ano. Então, significa que de 100 processos de execução que estão dentro do Poder Judiciário, 85,1% não são resolvidos. No ano seguinte, nós teremos mais processos de execução pendentes. Então, nós estamos refletindo muito bem como desafogar o Poder Judiciário nessas grandes ondas de desjudicialização, né, no que toca, vamos dizer assim, as tarefas que levam ou que evitam o processo de conhecimento. Mas nós não estamos ainda com uma reflexão profunda sobre como tirar do Poder Judiciário o maior arsenal de processos pendentes. E esse maior arsenal de processos pendentes são as execuções. E aí nós temos o debate. Desjudicializamos a execução ou não? Esta é a pergunta que hoje é objeto de grande discussão dentro dos nossos encontros de processo civil, no que toca, na verdade, né, a forma de desafogar o Poder Judiciário e a forma de transformar, talvez, a parte do processo que mais assola o Poder Judiciário no que toca, né, justamente a processos pendentes. E aí, fazendo aqui um voo muito rápido para me limitar ao tema, Portugal enfrentou o mesmo problema. Portugal, depois da crise de 1998, ele precisava melhorar os índices de performance do Poder Judiciário e precisava revolucionar o seu sistema, porque senão ele não conseguia empréstimos do Banco Comum Europeu. Então, era uma ordem da União Europeia que o sistema processual português funcionasse melhor, principalmente no que toca à execução. A execução tinha que ser melhor regida, justamente para que Portugal pudesse angariar, né, ter condições de, na verdade, ter os financiamentos devidos, porque muitos países ali da comunidade europeia precisavam disso após a crise. É uma das grandes crises que vivemos financeiras, que foi a crise de 98. E o professor Miguel Teixeira e Souza, que é professor catedrático da Universidade de Lisboa, ele é muito feliz quando ele trata do tema, porque ele diz, olha, o êxito de qualquer processo no que toca à execução depende da quantidade de bens que podem ser penhorados. Então, eu, na verdade, preciso chegar rápido aos bens do devedor, porque se o devedor não tiver bens, não adianta, né? Você não vai conseguir resolver, teoricamente, a crise do sistema de execução.
E o professor Niccolò Troca, que é um grande processualista italiano, né, ele diz, olha, você combate morosidade com reformas culturais, é óbvio, mas também com reformas legislativas. E Portugal, como eu disse, tinha a ordem de se reformar, né, conforme a Resolução 44 de 2001 da Comunidade Europeia. Precisava promover uma execução mais rápida, mais eficiente, sob pena justamente de não conseguir, né, ter mal ou bem os empréstimos necessários. Então, Portugal começa as suas ondas de reformas. A primeira reforma, ela surge em 2003. E o que essa reforma faz? Ela transfere atos da execução para uma figura diferente, que se chama agente de execução, que lá em Portugal é um profissional liberal. A OAB hoje, o Conselho Federal da OAB discute se esse agente de execução português não poderia ser o advogado. Se o advogado não poderia fazer, na verdade, tarefas que são próprias, na verdade, do agente de execução. E o que o agente de execução lá faz? Todos os atos que visam a busca de bens do devedor, atos que, na verdade, levam, né, à possibilidade de fazer constrições, atos que levam a bloqueio de saldo bancário do devedor, coisas, ele é praticamente um oficial de justiça plus. Pensem nisso, tá? Um oficial de justiça, na verdade, numa categoria talvez muito mais elevada, né? Com muito mais poderes. Então, em 2003, Portugal retira do Poder Judiciário atos que são próprios do nosso oficial de justiça e transferem para um profissional novo, um profissional diferente, que se chama agente de execução. Mas a reforma portuguesa de 2003, ela não tem isso como ponto alto. Ela tem duas outras coisas como ponto alto. Cria-se uma espécie de cadastro nacional de tudo o que está acontecendo com o devedor, uma fotografia, na verdade, de quais são os bens penhorados do devedor em todas as execuções que existem dentro do país, né, de modo que todo mundo que trabalha com execução ali consegue botar o CPF do devedor, lá tem outro termo, com certeza, né, e saber, né, quais são os processos naquele cadastro único e quais bens já foram penhorados. É o que eles chamam de registro informático das execuções, um cadastro único. Né? E a outra inovação, possibilidade de se penhorar sem citar. Tá? Então, primeiro, tem título executivo, então primeiro penhora, depois você cita o devedor, para alguns títulos, dentre eles o de crédito hipotecário e dentre eles o da sentença arbitral. Então, sentença arbitral, por exemplo, começa a execução, já penhora e depois cita, faz o bloqueio primeiro. Né? Crédito que tá lastreado em hipoteca, penhora primeiro, depois cita. E aí, com isso, né, a execução portuguesa ela começa a, na verdade, ficar um pouco mais rápida, um pouco mais eficiente, um pouco mais desburocratizada. Tá? O registro informático de execuções é a maior conquista, porque é informação, é dado. Né? Hoje, se eu, por exemplo, sou executado em São Paulo e alguém do Acre eventualmente precisa pesquisar alguma coisa, ele vai ter alguma dificuldade. Porque se eu tiver um processo em São Paulo, tiver um processo no Nordeste, tiver um processo no Rio Grande do Sul, tiver um processo em Goiás, não necessariamente, ele vai ter que saber que existem todos esses processos para saber quais os meus bens, teoricamente, já foram penhorados. Aí pode ser que escape um na pesquisa, né? Agora, se tiver na verdade, um processo que seja um sistema que seja bem uniforme, centralize tudo, maravilhoso. Teoricamente, facilita, inclusive, os próximos passos. A professora Paula, que é outra catedrática da Universidade de Lisboa, diz, né, claramente que isso é uma das grandes transformações. Depois nós tivemos a lista pública de execuções frustradas, de 2008. Você entra no site do Ministério de Justiça português, coloca o nome da pessoa, e ali sai tudo o que deu errado, publicamente, né, no patrimônio da pessoa em termos de execução. Se pagou, se não pagou, se está faltando alguma coisa, né? Mas a cereja do bolo da reforma, ela vem com esta lei. É a Lei 32, de 30 de maio de 2014. É o PEPEX, o Procedimento Extrajudicial Pré-Executivo. O que é isso? É a possibilidade do credor, antes de começar a ação de execução, ir ao agente
aqui essa figura diferente que foi criada, que é extrajudicial, e dizer, eu gostaria de fazer uma pesquisa de bens do devedor e saber se ele tem bens. Em 5 dias chega um relatório. Esse agente de execução ele vai para os bancos, ele verifica os saldos bancários, ele vai em todos os cartórios de imóveis, verifica quais são os bens, ele vai nos órgãos de controle de carros, verifica quais são os carros que existem e entrega um relatório. E este relatório diz para o credor se faz sentido iniciar o processo de execução ou não, né? Porque não tem bens. E aí se evita o início da ação de execução. E aí ele fica com uma certidão. A certidão de incobrabilidade. Aí esta certidão, o que o credor vai fazer com essa certidão? Vai abater do imposto de renda dele. O imposto de renda na Europa a gente sabe que é caro. E aí com isso, aquilo é tratado quase que como sendo um PDD, para quem trabalha com empresa, conhece a expressão, né? São dívidas incobradas. Essas dívidas incobradas, elas servem para abater do imposto de renda da pessoa jurídica. Portugal fez isso para pessoas físicas. Mas olha que genial! Você faz a busca de bens do devedor antes de começar com a ação de execução e faz isso extrajudicialmente. E isso é talvez a maior saída para se desafogar o poder judiciário com execuções infrutíferas. É você fazer uma busca de bens extrajudicial. Essa busca de bens permite, na verdade, execuções mais inteligentes, mais frutíferas, ou evita o início de uma execução que vai assolar os números que a Viviane muito bem colocou aí, porque, no fundo, o patinho feio do Justiça em Números não é o processo de conhecimento. O patinho feio do Justiça em Números é o processo de execução. Tá? Então, além da gente pensar, isso é importante, em desjudicialização no que toca à execução, e eu já vou tratar disso, né? Existe uma preocupação aqui, e essa preocupação é grande, a gente precisa pensar numa espécie de cadastro nacional das execuções, e isso pode ser feito pelo CNJ, por que não, né? Ou por alguma outra entidade, e alguma espécie de busca antecipada de bens do devedor. Conforme muito bem colocou a Viviane, nós temos mais de 79 bilhões de processos pendentes, só que 54,2% disso é execução, e a taxa de congestionamento é superior a 85,1%. Muito bem, então o ponto central, na minha visão, tá, é trabalhar com a ideia de que a maior desjudicialização aqui que se pode pensar no que toca a esse sistema, que é o sistema executivo, né, é se evitar execuções, na verdade, que são, enfim, frustradas. O que a Receita Federal está fazendo? A Receita Federal entendeu isso muito bem e ela está caminhando para a desjudicialização. E como? Fazendo busca antecipada de bens do devedor, através da Lei 13.606/18 e da Portaria 33 da PGFN. A doutrina processual, como a do professor Araquém de Assis, também encampa essa ideia. A Receita Federal, só para me fazer, mais claro, ela tem um procedimento agora, eu não vou dizer aqui se é questionável, não é questionável, porque lá em Portugal, por exemplo, esse procedimento ele é feito por um terceiro e não pelo próprio credor. Eu vou a um terceiro, que é o agente rege o procedimento. No caso aqui do Brasil, a Receita Federal, que é o credor, é quem está fazendo a busca de bens. Quer dizer, isso já é um ponto de crítica. Obviamente, se houver abusos, né, o mandado de segurança está aí para isso, ou os procedimentos judiciais estão aí para isso, mas, pelo menos assim, o grande espírito não deixa de ser uma boa intenção. Se evitar o ajuizamento de execuções fiscais infrutíferas, né? A portaria ela traz justamente, na verdade, essa ideia, principalmente quando ela coloca aqui no artigo 33, que o ajuizamento de execuções fiscais para cobrança de débitos inscritos fica condicionado à localização prévia de bens, a ponto de já ter um acórdão do TRF4, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, enfim, é um acórdão que reforma uma sentença de primeira instância, mas a sentença já deixou claro que para iniciar a execução fiscal, para fins de preenchimento do interesse de agir, né, que está no artigo 17, teria que se demonstrar
justamente que o credor fiscal, a PGFN, logo a Receita Federal, fizeram essa busca prévia de bens, né? Outras iniciativas que temos, né? A Lei 13.874 de 2019, a Lei de Declaração da Liberdade Econômica, muito voltada também à necessidade de se fazer essa busca antecipada de bens, a Resolução 350 do CNJ caminhando para uma cooperação entre órgãos do Poder Judiciário para visar essa busca antecipada de bens do devedor, e o PL 4755-20 dando poderes para o oficial de justiça, justamente ser um oficial de inteligência, podendo fazer investigação de bens, inclusive na fase de conhecimento. Essa lei, a 13.606, ela foi objeto, inclusive, de uma ADI, a ADI 5881, que entendeu que a norma é constitucional, no que toca à busca antecipada de bens por parte da Receita. Ela é inconstitucional quando ela dá a entender que a Receita pode achar e bloquear. O bloqueio é inconstitucional. Mas essa busca antecipada e a publicização, a publicidade do que foi achado, não necessariamente seria inconstitucional. A MP 1040-21, recente MP do governo, trabalha com a ideia de formação daquele cadastro que eu mencionei em Portugal, né, que é o cadastro, enfim, de uma maneira de centralizar essa busca, mal bem de uniformidade, um cadastro único das informações do devedor, através da formação do CIRA, isso ainda precisa ser regulamentado, mas estamos caminhando para isso, né? E temos as iniciativas aqui, as demais iniciativas existentes no Brasil. Então, o artigo CPC, como eu disse, trabalha com a ideia, né, de termos entes diferentes dentro do processo civil, trabalhando com algo que notoriamente era o juiz, como o artigo 703, que é a figura da homologação do penhor legal, ou 1071, que é o uso capião. Nós temos a figura de execuções feitas no formato extrajudicial, como Decreto-Lei 7066, Sistema Financeiro de Habitação, Alienação Fiduciária em Garantia, que é a consolidação de propriedade. Lógico que não afasta a ida ao judiciário, mas tem todo um rito próprio, né, para você conseguir ser bem-sucedido numa ação de revisão dentro do Poder Judiciário. E aí, o PL 620419. O que é o PL 620419? Tá? É a transferência para o cartório de protesto dos atos de execução. Isso está no Senado Federal, está tramitando, está sendo debatido. Se for aprovado, vai para a Câmara e nós teremos, talvez, se for aprovado, uma nova execução no Brasil desjudicializada. Essa transformação, não importa se será via PL ou se será via outra iniciativa legislativa, é o ponto alto, na minha visão, das discussões de desjudicialização que podemos ter. Então, já estamos consolidando os debates de mediação, estamos consolidando e melhorando esses debates no que toca à mediação, no que toca à arbitragem, a figura do dispute boards, né, uma grande figura preventiva, também está ganhando corpo, né, através, inclusive, de leis municipais, como a Lei de São Paulo, a Lei de Belo Horizonte, que tratam já expressamente da importância dessa figura. Mas este debate, o debate de como tirar do Poder Judiciário, talvez, o patinho feio das estatísticas, né, que é a execução, é um debate do momento. É o que a gente chama de hot topic. Né? E aí, esse PL, ele dá ao cartório de protesto toda a titularidade do que um oficial de justiça, e mais que isso, tá, do que o próprio juiz, para algumas situações, faz. Então, vai aplicar medidas atípicas, né, suspensão de carteira de habilitação, né, coisas que, na verdade, o 1394, por exemplo, trata cartório de protesto. Tem dúvida com relação ao título, né, você vai entrar com uma espécie de suscitação de dúvida. E se essa suscitação de dúvida for indeferida, com a participação do judiciário aí, porque aquilo é levado também ao judiciário, numa espécie de comunicação entre o cartório e o juiz, se for indeferido, não tem recurso. Trata-se, pelo menos, da falta de recorribilidade aqui das decisões de primeira instância. Toda a busca aqui de bens do devedor, bloqueio, penhora, citação, intimação e etc.,
né, nós temos também a figura do cartório de protestos como sendo a titular, né? Mas eu acho que pontos para reflexão dentro dessa importância do debate de desjudicialização, ainda que parcial, do nosso sistema executivo. Eu não tenho um sistema que trata da localização prévia de bens do devedor, isso é uma falha, eu acho que nós temos que pensar nisso, seja via cartório, seja via outro agente, né? Eu acho que Portugal resolveu muitos dos problemas através dessa figura. Falta a ideia desse cadastro único, eu acho que o governo, e pelo menos no que toca aos créditos fiscais, está caminhando muito bem para essa necessidade de termos um cadastro único. Eu acho que a gente tem que debater mais isso dentro do processo civil, né? Eu tenho aqui uma crítica contumaz com relação à falta da possibilidade de recorribilidade dessas decisões que são conjugadas entre cartório e juiz de primeira instância, algumas situações de dúvida, né, com relação ao título. Eu acredito que nós teremos que ter um sistema de recursos. E tenho dúvida mesmo, tá, se o cartório de protestos ele seria, e é dúvida, não é crítica, seria a figura ideal, mas que nós temos que pensar num sistema diferente, com a comunicação do judiciário, com outros entes, e o Conselho Federal da OAB, eu repito, né, ele reflete se o advogado, a nossa classe, não poderia exercer esse papel de agente. Obviamente teríamos que pensar nisso, né, enfim, se essa via ela não seria melhorada, ela não seria uma via mais efetiva, se não necessariamente isso, enfim, se nós podemos simplesmente aceitar a ida para cartórios, né? Mas se for para cartórios, que seja com um debate mais amplo aqui. E encerrando aqui essa minha fala, há a necessidade de termos sim uma reflexão sobre desjudicialização, mas além do debate que já travamos, né? Nós falamos bastante sobre prevenção, sobre solução amistosas. A arbitragem não é solução amistosa, é uma transferência para outro ente, né, de uma outra espécie de contencioso, mas que vai culminar numa sentença, e essa sentença depois, se ela não for cumprida, como muitas não são, vai para execução, e aí essas estatísticas da Viviane, elas ainda vão existir. Então, a arbitragem é a grande solução para as estatísticas da Viviane? Não, não é. A mediação com certeza. O dispute board, se muito bem executado, com certeza. A conciliação, muito incentivo o tempo todo, com certeza. A arbitragem é a solução? Não. É transferência de fase de conhecimento para um outro ente. Mas se a mediação não dá certo, se a conciliação não dá certo, se o dispute board não dá certo, eu vou ter um processo. Eu posso ter um processo arbitral, posso ter um processo judicial. Em algum momento eu vou ter execução. E a execução vai ter aqueles índices que a Viviane mencionou, e se nós não pensarmos como resolver isso, não vai dar certo. Essas estatísticas ainda continuarão altas. Então, o debate do momento é como transferir a execução, como ajudar a execução a ser melhor. E esse projeto de lei faz a desjudicialização, transferindo os atos para o cartório de protestos. Gente, era isso aqui para ficar dentro do meu tempo. Obrigada, professor Elias, sempre brilhante na sua exposição. O professor trouxe aqui um panorama histórico da experiência histórica de Portugal, que norteia as nossas iniciativas legislativas para essa desjudicialização parcial da execução, que parece, então, ser o grande gargalo aí do Poder Judiciário, que deve ser um grande problema a ser enfrentado pelos esses meios de resolução de conflitos. Muito obrigada, professor Elias, realmente muito brilhante. É um grande prazer e uma honra receber a palavra do doutor. E, sem mais delongas, eu transmito a palavra ao professor doutor André Medeiros Toledo, 19º Tabelião de Notas de São Paulo. Doutor André, a palavra é sua. Doutor André, tem que abrir o microfone. Está com o microfone. Essa é a frase mais dita nos últimos 2 anos, né? Você está com o microfone desligado, tem que abrir o microfone. Desculpa pela indelicadeza. Bom dia, André. Espero que esteja tudo bem por aí. Obrigado.
primeiro eu queria agradecer, né, então, ao AB de Pinheiros, agradecer ao Dr. Paulo, um amigo, que agora preside a seccional, mas a subseção de Pinheiros, mas antes disso, né, me recebeu tão bem lá em 2017. Eu sou muito grato, viu, meu amigo, a você e ao AB de Pinheiros, porque quando eu cheguei aí em São Paulo, 2017, foi quem me recebeu primeiro, me deu espaço, a gente teve alguns eventos legais, né, foi bem bacana, eu tenho um carinho muito grande, então todo evento que eu sou convidado é uma honra para mim participar. Então, quero primeiro agradecer ao convite e uma honra maior ainda participar com colegas de tão alto calibre e ainda por cima próximos a mim e ainda por cima meu mestre, professor Elias Marques, né? Meu orientador e mais do que um orientador, ele tem sido realmente após a a dissertação do mestrado, como ele disse que eu tinha me emancipado, mas isso não é verdade, eu tenho ainda recorrido a ele sempre, inclusive agora no doutorado, apesar de não estar com ele na Universidade de Marília, ele sempre tem me ajudado bastante. E, da mesma forma que me ajudou, ele também me deixou numa situação embaraçosa agora, né? Porque com essa mudança ele entrou no ponto que para mim era o ponto de principal discussão aqui, inclusive é um ponto que eu quero explorar melhor no doutorado agora com o professor Renan Tamay, amigo do professor Elias, indicado por ele, meu orientador lá na FADISP. Então, eu não sei se teria sido pior se eu tivesse falado antes dele e agora ele viesse com essa apresentação tão completa em tão pouco tempo, ou falar agora, depois dele ter exaurido o assunto. Tão bem, né? Mas também reorganizando o que eu pensava em falar aqui nesses meus 15 minutinhos, né? Vou também eu iria falar um pouco do histórico da atuação dos cartórios como sendo mais uma porta desse sistema multiportas, né, que ele ressignifica um pouco a garantia constitucional do acesso à justiça e uma porta, uma via, sempre com viés da facultatividade, né, que tem sido utilizada no mundo todo. Então, eu iria falar um pouco sobre isso e explorar mais o tema da execução. Mas, remodelando também um pouco aqui a nossa conversa, e diante de tudo que já foi dito, muito bem falado pelo professor, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que esse caminho do serviço extrajudicial como uma porta da desjudicialização, que é uma necessidade mundial, né? Esse caminho, através da capilaridade, dessa especialização do serviço notarial e registral, ele não se restringe ao Brasil. Na Europa, por exemplo, eles vêm reconhecendo a fé pública notarial e a imparcialidade do notário e do registrador como uma ferramenta, um instrumento. Eu acho que eu quase caí aqui. Como um instrumento na busca para desafogar o judiciário, né? Então, você veja que na Espanha, por exemplo, em 2015, nós temos a lei de jurisdição voluntária. Então, antes mesmo da execução extrajudicial, que essa, sem dúvida, é a nossa maior necessidade, eu acho que um passo que ainda falta ser ampliado aqui no Brasil, apesar de termos evoluído bastante, é a questão da jurisdição voluntária, dos atos que não têm conflitos, né? Dos atos que têm um consenso. Então, nesses casos, a Espanha, por exemplo, passou desjudicializou, né? Todo o expediente de jurisdição voluntária. Então, ela, com um instrumento simples,
adequado, eficaz, ela transforma essa situação que não tem lide, né, que não tem conflito. Então, esse é acho que o primeiro passo. Portugal, como o professor falou, ele foi até apontado no relatório da Comissão Europeia como o Estado membro com maior demora na tramitação de processo nos tribunais. Então, Portugal realmente estava numa situação bem complicada, o que, no meu entender, não é diferente do Brasil. E lá as modificações foram tão grandes que eles transferiram todos os inventários para os notários, inclusive os que não tinham situação não tinham um acordo, que tinham situação de falta de acordo, né? Então, veja que o notário lá, ele designa bens que serão vendidos, promove a venda de bens para pagamento de dívidas. Então, eles lá foram mais ousados para atacar esse problema da hiperjudicialização que nós temos aqui no Brasil, bem acentuado, né, depois da nossa Constituição de 88. E nós já tivemos aqui excelentes experiências no extrajudicial. Vale ressaltar que, apesar de estar falando aqui na condição de tabelião, de notário, e especificamente sobre o serviço extrajudicial, nós temos inúmeras, e vamos passar o dia hoje debatendo inúmeras formas de desjudicialização, né? Cabe a mim aqui ressaltar algumas específicas do serviço extrajudicial, né? Então, a gente teve um sucesso grande com a execução extrajudicial da alienação fiduciária, em 97, na 9514, a ponto de enterrar praticamente a hipoteca no nosso sistema de financiamento imobiliário. E toda essa discussão de garantias imobiliárias que está vindo à tona agora sempre parte da premissa da execução extrajudicial. Então, a execução judicial de uma hipoteca ou de qualquer forma de garantia que se pense no mercado imobiliário, ela é refutada de cara porque não há possibilidade para o doing business mundial e o crescimento do Brasil nesse ranking, que a execução seja judicial. Então, isso já é um ponto. Começou lá, como também o professor ressaltou, lá na hipoteca, lá no decreto 66, na execução, mas como restringiu bastante, nós temos hoje, né, a discussão da constitucionalidade, execução pelo próprio credor. Então, vem a alienação fiduciária e ela passa com tranquilidade por essa discussão, apesar de ter se trazido a baila também nessa ADIM, mas hoje nós temos uma certa tranquilidade na execução extrajudicial da alienação fiduciária por um terceiro imparcial, pelo registro de imóveis, e o que tem dado uma celeridade, apesar das falhas que não vem ao caso na discussão do direito imobiliário, né, por não podermos ter garantias sucessivas através da alienação fiduciária, mas o processo de execução ele é muito elogiado. Nós também tivemos, depois, em 2004, a retificação administrativa no registro de imóveis, que é um exemplo, e em 2007 nós tivemos, para mim, um marco, que foi a 11441 dos inventários de divórcios administrativos, que trouxe realmente uma economia e uma celeridade ímpar. É um divisor de águas, para mim, tanto no direito sucessório, no direito de família, quanto para o serviço extrajudicial, para o direito notarial. Eu peço desculpas que a minha internet não está 100%, eu estou em João Pessoa aqui de férias, então a minha internet aqui não é tão boa quanto a do cartório. Mas, então, diante desse sucesso da 11441, a gente foi ampliando as possibilidades e entramos na usucapião administrativa em sede de regularização fundiária, com a lei de Minha Casa Minha Vida, né, a 11977 de 2009, e o CPC 2015 amplia essa usucapião extrajudicial, o que também tem
tem um resultado significativo e um futuro muito promissor na regularização fundiária do Brasil, né? Então, um processo que também, assim como os inventários de divórcios extrajudiciais e as demais formas de desjudicialização, não são novidades brasileiras, né? Então, a usucapião extrajudicial também já roda perfeitamente há pelo menos 10 anos na Europa, aqui na América do Sul, nos nossos vizinhos, Peru, Argentina, enfim. O Brasil ele vem apenas trazendo para o nosso ordenamento jurídico o que tem sido feito com bastante sucesso no direito comparado, né? E aí, no caso da usucapião extrajudicial, por exemplo, o resultado é impressionante. O Henrique Ferraz Corrêa de Mello, o registrador de imóveis de Itapevi, ele já foi juiz da Vale de Registros Públicos, e lá ele cita no livro dele que, numa média de 100 feitos ajuizados, cerca de apenas 10 deles eram objeto de contestação. Então, seja por confinante, por detentor de direito real, por titulares de domínio. Então, veja o quanto nós temos de processos sem contestação, sem conflito, sem disputa, que estavam atravancando o nosso judiciário, né? Então, lá no Justiça Aberta, só na primeira Vale de Registros Públicos, em 2019, ingressaram 193 novos processos, enquanto apenas 28 foram baixados. Então, o futuro ele se tornaria cada vez mais complicado em termos de usucapião e regularização fundiária diante desse cenário. Então, as duas varas lá no Justiça Aberta, as duas varas de registro público da capital, elas somavam mais de 20 mil processos de usucapião tramitando, né? Então, é uma necessidade, isso é indiscutível, nós vamos discutir isso durante todo o dia. Nós buscamos alternativas. Aqui, o serviço extrajudicial, ele tem sido uma porta efetiva. Eu atribuo isso à gestão privada, né, desse serviço público. Então, nós temos uma estreita relação com o Poder Judiciário, né, sendo fiscalizados por eles. Temos profissionais imparciais, né, dotados de fé pública e com capacidade jurídica comprovada em concurso público, o que eu acho nos dá ferramenta para, em cumprimento ao princípio da legalidade, como deve ser no serviço público, conciliar com uma gestão privada, uma estrutura privada, a ponto de dar a efetividade e a celeridade que nós buscamos para desafogar o judiciário. Então, no primeiro momento, eu acho que nós precisamos de uma grande lei de jurisdição voluntária, assim como houve na Espanha em 2015, para outras questões, por exemplo, me veio à mente agora, a alteração de regime de bens. A alteração de regime de bens não pode mais continuar sendo uma demanda do judiciário exclusivamente. Ela deve ter também a possibilidade de se fazer no extrajudicial, através de escritura pública. Por exemplo, existe até projeto encampado pelo Dr. Cristiano Cassetari, professor, colega nosso, que acabou que não foi para frente, né, já há um tempo. Então, nós precisamos, talvez, avançar nessa questão da jurisdição voluntária, né, e pensar nesses casos possíveis que, mesmo havendo interesses de menores, por exemplo, no caso do inventário do divórcio, a possibilidade de participação do Ministério Público no âmbito do serviço extrajudicial, o que também seria uma possibilidade que desafogaria um pouco o judiciário, sem deixarmos de lado
a proteção do menor, né? E, por fim, o que eu penso que, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, de crise econômica, de inadimplemento das obrigações, nós vamos ter um gargalo cada vez maior no processo de execução, com mais da metade das demandas, eu trouxe um dado mais específico, 54% das demandas do judiciário estão no processo de execução, né? E aí você vai ter sempre aquele jargão do ganha, mas não leva, né? Então, a gente, para evitar isso, urge essa necessidade não do PL 6204 da senadora Soraya, especificamente, mas sim da utilização, assim como os países europeus, como Portugal, como Bélgica, como outros que utilizam um terceiro, seja um agente da prefeitura, como é o caso da Bélgica, se não me engano, seja um serviço extrajudicial, o advogado, mas um terceiro que não seja o Poder Judiciário e que pode muito bem, sim, ser um serviço extrajudicial diante de todas essas experiências positivas que nós estamos tendo como uma porta facultativa da desjudicialização, né, do acesso à justiça, tirando essa demanda do judiciário, sem tirar do judiciário o controle judicial do processo de execução. Então, eu concordo com a crítica que o professor Elias fez e a doutrina está fazendo ao PL na questão dos recursos, do respeito ao sistema de recursos. O processo de dúvida ele não é suficiente, obviamente, para exaurir essa discussão judicial. Temos que repensar alguns pontos do PL, mas sendo esse PL ou outra forma, nós não temos como fugir da extrajudicialização da execução, dessa figura do agente de execução, e que tão bem foi explorado aqui pelo professor Elias. E eu acho que tudo que eu for trazer agora, eu vou no máximo, copiá-lo. Eu vou até pedir essa apresentação dele para me ajudar nas próximas. Mas é isso, foi muito, muito bem explorado por ele, e agora eu agradeço mais uma vez a participação de todos aqui, a atenção, o convite, é sempre uma honra. Eu coloco mais uma vez à disposição do meu amigo Paulo, doutor Paulo, presidente, que sempre apoiou o serviço extrajudicial, a desjudicialização, o papel da advocacia extrajudicial, e tem honrado mais uma vez com esse convite, e aproveito e passo a palavra para ele agora. Muito obrigado, André. É sempre uma honra ter o seu comparecimento aqui nos eventos da OAB Pinheiros. Falou com muita propriedade, a sua experiência é muito importante aqui para aumentar o nível do nosso debate. E um pouquinho antes da pandemia, acho que no final de 2019, você me convidou para participar de um evento, na época do Toledo Ensinos Jurídicos, né? E naquele momento a gente debateu um assunto que é curioso, eu queria trazer aqui de volta para encerrar esse painel e evitar entrar aqui no espaço da mediação empresarial, que é o próximo painel. Curiosamente, a gente falou que para a sociedade existe uma leitura não muito clara do papel do advogado e do papel do cartório, né? É muito comum essas duas figuras, para quem não é do meio, sofrerem ataques, né, dos mais variados tipos, dos advogados das mais variadas áreas, e é muito comum a gente ouvir falar que o cartório não serve para nada, que o cartório é uma exclusividade do Brasil, que só no Brasil existe isso, que é uma herança de Portugal, que tem que bater carimbo em tudo, o que a gente sabe que não é verdade, né? E aí você faz uma pergunta, mas quando alguém nasce em outro país, quando alguém morre, não tem registro, não vai para nenhum lugar, ninguém faz esse registro, né? Quando casa, quando separa, um bem não tem registro, né?
uma assinatura, não tem uma confirmação? É claro que tem. Então, enfim, o serviço notarial ele é largamente utilizado no mundo inteiro. E, como o Elias falou da experiência do agente de execução, no Uruguai você escolhe, ao final da faculdade de Direito, até onde eu sei, se você vai ser advogado, juiz, promotor ou notário. Né? Você já sai com a formação notarial da faculdade de Direito. E aí você escolhe a profissão que seguir. E o advogado é a mesma coisa, né? Piada de advogado a gente escuta a vida inteira, né? Depois que você vira advogado, então, potencializa ainda mais o nível das coisas que você ouve por aí. E na OAB, então, nem se fale, né? O que a gente escuta por aí também, que a OAB não serve para nada, que a OAB não faz nada, tanto de quem é advogado como de quem é advogado, é muito grande. Mas acho que ficou muito claro para todos nós aqui que sem a figura do cartório, sem a figura do advogado, é muito difícil caminhar com qualquer projeto de desjudicialização. Tanto é que os que já existem passam pelo cartório, como a questão do uso capião, que vocês muito bem colocaram, separação, divórcio, a própria alienação fiduciária, tem o procedimento todo voltado em cartório, porque no final são essas figuras que garantem a segurança jurídica, a autenticidade dos atos, a confiança. Então, eu acho que isso também é muito importante colocar no nosso cenário de hoje, né, a imprescindibilidade do advogado nos meios de solução alternativas de conflito. Existem alguns projetos, até do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, junto ao Sejusc, de tornar facultativa a presença do advogado. E aqui a gente coloca mais um exemplo, né? Todos nós que advogamos em escritório já passamos por uma situação do administrador de uma empresa, de alguém que figura no contrato social de uma empresa ou que é sócio e que faz um parcelamento de uma dívida tributária da empresa e assina esse parcelamento junto com a empresa. E assina é uma formalidade, quando você adere a um refis, algum tipo de parcelamento ordinário, você colocar alguém assinando junto com a empresa. Quando é distribuída a execução fiscal, essa pessoa automaticamente entra no polo passivo da execução fiscal. E ela não entendeu que ela era solidária naquela dívida. Dificilmente ela entende, mesmo sendo um executivo graduado. Eu achei que era só assinar. E às vezes você passa pela mesma situação numa fiança, num aval. Mas ele não tem que executar o devedor principal antes? Ele pode me cobrar direto? Isso está errado. Não, mas você abriu mão do seu benefício de ordem e exoneração. São conceitos que nem muitas vezes o executivo ou a pessoa que tem uma grande formação domina e assina um contrato sem saber. Imagina você celebrar um acordo de um direito seu simplesmente na presença do juiz ou de um mediador vinculado ao Poder Judiciário e que não abra a mão para um terceiro, né, para uma pessoa com conhecimento legal, que seria o advogado, esclarecer, olha, aqui você está assinando um acordo que vai repercutir assim na sua esfera individual. Esse acordo vai ter o seguinte desdobramento para você. Imaginar que a desjudicialização vai passar para que as pessoas possam transigir sobre direitos sem a figura do advogado, a gente pode caminhar para um ambiente que torne inseguro a pessoa alcançar o direito, né, o que a gente chama de bem da vida que ela imagina. No final, ela faz o acordo, aquilo vai colocar uma pedra em cima da disputa e, eventualmente, não vai estar muito claro para ela aonde aquilo está lhe beneficiando ou não, se não houver um advogado, alguém que possa conferir o título que está sendo feito, conferir as disposições, eventual cláusula penal em caso de inadimplemento, de que forma que ela vai receber, em quantas parcelas, qual que é a obrigação de quem está pagando, está assumindo. Então, acho que tudo isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa valorizar a figura do cartório, valorizar a figura do advogado, porque, no final, é o advogado que impulsiona a justiça, é o advogado que cria a jurisprudência. Né? Tipo, o juiz vive na inércia, o promotor ele só trabalha se houver advogado. E a gente acaba passando por uma sensação de que, muitas vezes, os vilões da história são os advogados e os cartórios. Muito pelo contrário. Né? Sem a nossa presença, seria absolutamente impossível ter todo esse arcabouço que nós estamos discutindo aqui hoje. Tanto é que a Constituição Federal traz no artigo 133 que o advogado é imprescindível para a aplicação da justiça. E o que a gente está buscando são meios alternativos de resolução de disputa,
meios alternativos de justiça, de paz social. Então, para isso, precisamos de nós, advogados. Bom, doutora Viviane, passo a palavra para você, para que possa fazer a transição para o próximo painel, que vai ser aqui mediado pelo nosso colega Sérgio Vieira, e já agradecer também a presença da doutora Fernanda Tartucci, doutora Fernanda Levi e doutora Natália Mazoneto. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Paulo, nosso presidente. Agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa mesa, nesse painel, cumprimentando essa diretoria da UB Pinheiros, sempre com um trabalho profícuo e destinado também aos trabalhos científicos. Cumprimento a doutora Sônia e o doutor Elias Marques pela realização desse evento. Cumprimento todos os presentes e declaro encerrado esse painel, passando a palavra ao nosso colega doutor Sérgio Eduardo Vieira dos Santos Júnior, presidente da comissão da CAASP e da Sociedade de Advogados da UB Pinheiros, para início desse painel sobre mediação empresarial. Registro aqui minha admiração pelo trabalho da doutora Fernanda Levi, com a qual tive a oportunidade de trabalhar em alguns casos, igualmente pela professora Fernanda Tartucci e pela doutora professora Natália Mazoneto. Um abraço a todos, muito obrigada. E, doutor Sérgio, a palavra é sua.